Good afternoon, everybody. Desculpa o atraso. Vou marcar para as 4. Meu nome é Claudinei. My name is Claudinei Germano dos Santos. Alguns eu conheço de vista. Some of you I know already, other ones I'm knowing Não sei now. se alguém já me conhece ou já me viu por aí. Eu estou no Japão há 13 anos. I'm in Japan for 13 years. Bom tempo já. It's a good, long time. Conheci a minha mulher na Itália. I met my wife in Italy, E and por ela ser japonesa, she is Japanese. os caminhos fizeram com que So, eu viesse para o Japão. Our ways converged here to Japan. Quando eu When tinha 20 anos de idade, I had eu 20 years refleti muito old, sobre a vida. I used to reflect a lot about life Qual direção tomar na minha vida? and what direction should I Essa take idade é uma idade in my que a gente life. começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer? And it's a kind of time that we start to think what to do in our life, Você ainda está brincando, né? and we stop to just to think to play E agora? and think seriously about life. Eu fazia processamento de dados And I used to study computer science em São Paulo in São Paulo, e trabalhei 7 anos nessa empresa. and I used to work 7 years in this company. Comecei ali. And my life turned other way, and I decided to come here Tomar outras to Japan. decisões que tem a ver com essas palestras também. When I was 21 years old, E I went to fiquei Italy, na Itália. and I have stayed there 3 years. E ali na Itália eu passei a viajar por toda a Itália, de I norte a used sul, to travel around the Italy, estudando sobre relacionamentos. studying about relationship, Com as pessoas. especially relationship between people, Você pode ter uma relação com a natureza, and also relation with the nature com o seu trabalho, and with your work, não necessariamente com as pessoas. with other people. Procurei me aprofundar sobre o relacionamento entre as pessoas. I seek Esses to 10 anos na deep Itália, eu digo que this foi um understand estágio about how to relate with other people. na minha vida de relacionamentos, eu pude aprender algumas coisas. And I could learn a lot of things that I want to share with you. No Brasil até que decidi vir para o Japão. And I went back to Brazil Minha mulher é japonesa. and later back to Os pais dela Japan. Nunca tinha ido para o Brasil. And my wife also, as a Japanese, never had been in E Brazil. nós viemos para trabalhar And com we eles. came here E to aí eu trabalhei work então, with their 7 parents anos in com the eles, plastic empresa. company for 7 years. Antigamente chamava Topo, agora é Tom. E aí, And tudo aquilo que eu aprendi, and everything I learned in Europe, até então, I try to apply here in Japan. eu tenho 40 anos de idade hoje. Now I have 40 vai ser years mais- old. mais- Maybe I seem more old. Hoje eu tenho 40 anos de idade, então tudo aquilo que eu aprendi a partir dos 21 anos de idade. And all I learned from 21 years old until now, I try to pass on to the people I was relating to in Japan. Encaixar, você não tem muito tempo. Antigamente, há 10 anos atrás, as pessoas só tinham Use 10 years before, people in Japan had only the Sunday. They work a lot. Aquela correria, aquilo mexeu muito comigo. In this Eu passei rush, na Itália, I really procurando moved a lot. me aprofundar nas relações. In Italy, I tried to learn about people, but here I had only to work hard. Nossa, eu estava fazendo mal a mim e não sabia como sair. And that was not good for me. I was trying to get rid of this situation. Procurei passar aquilo que eu aprendi na Itália. And I tried to Isso já se faz 10 anos, 10 anos atrás. teach people about relationships. E daí então, tudo passou-se a fazer sentido. And everything started to make sense for me. Então hoje quando eu olho para o Japão, So now when I look at consigo olhar Japan, para o Japão e associar Japão com o trabalho. and I'm not anymore associate Eu Japan associo to work. com pessoas. Now I associate Japan E to essas people. pessoas que dá sentido So those people that make sense to my life here in Japan. esta consequência. Tanto
Tanto é que ao longo do ano, eu tenho along of the year, porque nós temos um grupo também no Brasil. we used to do these três vezes lectures. ao ano no Brasil. E na We Itália have this também kind of nós group also in iniciamos Brazil um grupo na Itália, and also in Italy. pelo menos uma vez por ano para a Itália. And once a year I go to Italy. E tive a oportunidade também de passar essa palestra na Espanha. Yeah, also in Spain. Quando eu estou no Brasil, When I'm in Brazil, às vezes eu não consigo pensar que eu now estou no Brasil. when Parece I'm que in eu Brazil, estou no Japão. sometimes I don't think I'm in Brazil. Sometimes I think I'm in Japan. Às vezes parece que eu estou no Brasil. So sometimes when I'm in Japan, sometimes Sentir I no Japão, think no I'm in Brasil, Brazil. eu And pensei, so on. o que faz isso? So what make we feel like this? Então, quando você When tem you- as pessoas certas, When you meet the right people around you, eu acho que independente I do que think, você faz, see, no por matter mais que what aos you nossos do, olhos parece difícil fazer, você acaba tendo motivação para fazer. so you can have motivation to do your things. Antigamente, quando eu cheguei aqui no Japão, fiquei numa média de 2, 3 anos. Não via Before, hora do Brasil, when I come to principalmente no used to primeiro come ano. to Japan, stay 2 or 3 years. I missed a lot Brazil, and now when I go to Brazil, I miss Japan a lot. Japão, sem saudade do Brasil. Então, o que faz eu sentir So essa what falta? makes we think like this? Então, is o the objetivo dessa palestra what we construct é around nós, us. So the objective of falarmos this lecture mais sobre relacionamento. is to talk about relationship, Essa palestra é nós falarmos to do talk valor de cada pessoa about the que está value ao of each person around us. Por vezes, no dia a dia, Sometimes in our daily life, temos tantas coisas para fazer, we have a lot of things to do tanta correria, in a nós rush. acabamos We end up esquecendo daquilo Forget que é mais importante para nós. thinking about what is important in our life. Claro que quando nós falamos de investimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça So é we're talking about business. investment. When we talk about investment, we just used to think about just financial investment. Então essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. The first thing that come out in our head is financial investment. But now, Tem vários tipos de investimento. and there is a lot, many types of investment. Hoje muitas pessoas estão investindo na bolsa, Sometimes people invest in in the stock market, agora que deu uma caída violenta. especially now. But now, economically, the world is very difficult situation. Na bolsa está assustado, porque não pensou que ia acontecer o que aconteceu. Many people couldn't foresee what happened in the world economy. Mas como nós estamos no Japão, que é um investimento financeiro, eu acredito que cada um de nós temos alguma perspectiva And de since investir. We are in na parte Japan, and financeira, it's a kind of para investment eu, also. pessoa, Many como people, I grupo think de you have demanda, some nós também perspective fazemos what to do investimentos. here in Japan with your money. Mas o objetivo dessa palestra não é falar sobre investimento But the financeiro, goal of this lecture is not talk about this economical investimento em pessoas. investment, but to invest in people. Se nós formos analisar pessoas, So if you analyze people, se nós it's the se não very existisse pessoas, treasure we have. nós não estaríamos aqui. If we don't have people around us, we are not here in the first place. We could not be here in this Se não world. existisse pessoas, If there was talvez nós not não people, teríamos a formação que nós temos. maybe we could not have our education Veio o professor, because we depend of our parents, our teachers, our friends, alguns nos afetaram de uma forma positiva. and they have outros impact nos in our afetaram de life uma forma positively or negativa. negatively, Isso fez com que nós tivéssemos a nossa formação. and they contribute to our formation. E quando nós pensarmos no futuro, When we nós think também about the vamos pensar future, em pessoas. we have to think about people too. Tem um palestrante There is a muito lecturer conhecido, in no Brazil, Brasil, a famous Roberto lecturer, Chico, eu acho que vocês já ouviram and falar. he's famous also in Japan. Ele é médico. And he's a Agora não doctor. exerce mais a função de médico. He used to E ele é médico exercia a função na medicina de pacientes he terminais. used to care really people in the very end, in the terminal E na disease. história dele. Foi que ele começou a analisar sobre a vida da And pessoa.
he started to analyze the life of those people he used to relate in this profession. Todos nós sabemos que um dia nós iremos. E aí ele começou a analisar do que as pessoas mais pensavam. And he started to ask those people what they are thinking, what they think about their own lives, Mais se lamentavam sobre a vida. and what E they ele percebeu more, que as pessoas mais se lamentavam, the more, ou que mais the comentavam thing that they sobre a more vida, repent, they more sobre lament, as pessoas com quem elas se that relacionavam. what they could not E aquilo do chamou a atenção to all people around por ele them. ser médico, What ele strike this acho que doctor nunca mind, pensou que ele ia deixar a medicina para ser palestrante. Não é? and Mas o also que fez ele ser he palestrante? never thought that he could Foi aquela leave situação que his passou, profession of aquela doctor situação. to give lecture Aí around the pega country. Ele pega e deixa tudo, fala assim, não, vou levar para as pessoas, porque é And importante. he stopped his É claro que o trabalho é doctor importante, profession a parte just financeira é to importante, teach people mas as around pessoas é mais importante. about what he learned with being doctor, Mas o nosso treating dia a those dia faz people. com que nós esquecemos disso. Não é? Você fala assim, pô, meu marido é importante, minha mulher é importante, meus filhos é importante. And we used to Tudo think trabalho our faz. husband important, Mas esse trabalho our faz você. children is Não tem important, tempo pra isso. spouse, but there is another many other peoples around you. Então, ele pega e deixa tudo e começa a dar palestra sobre a importância do seu And this relacionamento na vida. Lecture is mainly about the importance of your relationship in your life. Ele falou, as pessoas não se arrependeram de não ganhar mais dinheiro. Não se arrependeram por não ter dinheiro. Those people, they didn't repent about their money because they didn't get a lot of money or other material things, Eles se arrependeram but they que repent deixaram muito a desejar that they could not do what the best to the people around them, their children, their relatives and friends. That's the Então, most aquilo me chamou things muita they atenção complain, nesse that palestrante. they repent that they Porque é uma could pessoa not que, do às enough. vezes, to them. Existem palestras e palestras. Por exemplo, tem palestras que as pessoas olham só para o lado financeiro. So people used to go around talking about financial gains, Só para você, né, ver como but this funciona, is just a você very como individual faz and egoistic e tem thing. palestras que você paga muito caro. And usually such lectures are very expensive to attend. 50, 60, 70 reais. Participei de algumas. I participate of Então, some ou of seja, those mas qual lectures. fim é essa palestra? É claro que vai dar uma certa estímulo. Of pra course, nós. you can learn a Mas lot how to motivação make e money autoestima, and how to be positive in eu your penso que financial tem que life. tomar essa vitamina que tem no cérebro, né? Eles estão muito cansados, estão And acordados, it né? makes you Você feel dá better, uma- but it is not a stable thing that you can A keep motivação é for all your só life. vai passar. This Porque motivation isso is motiva going to no dia a pass. dia. São as pessoas com quem você What está make convivendo. you renovate your energy in your daily life is the relationship with other people around you. Uma força So por it's alguns dias. it's the thing you have to invest also. Então, o que me chamou So a atenção it's no about palestrante this foi matter we are going to talk in relacionamento. this lecture. Is the main theme of this lecture. Então, sobre esse assunto que nós vamos falar, e é sobre isso que nós It's about relationship, people relationship. Por isso que nós falamos aqui investimentos, né? É investir em So quem? we talk about investing, but it's investing in people. É investir nas pessoas. Ok? Okay, Investir nas pessoas. investing on people. Nós temos somar a idade de todo mundo aqui, dividir pelo mesmo número, vai dar uns 20 anos. Então, So a média let's aqui da make idade, now here people as average age of 20 years, right? 20 aninhos, 20 Let's consider everyone here is 20 years old. Temos uma longa vida pela frente. So we have a long life Cada ahead. de nós temos determinadas características diferentes. Each of us has a different Alguns é mais characteristics. voltado à cultura, são mais cultos. Some people are more tend to culture or arts or science. Outros têm mais saúde, mais forte, tipo assim. Another are more physical or more mental.
Uns gostam mais de lazer, só se divertir. Other people like more E aí to vai. fun, to have a more fun life. Other like to study a lot. Então nós vemos que So quantas forças existem entre nós. we have many force inside our heart. Mas, por mais que essa força seja o máximo dela, vamos supor, no conhecimento, o que essa pessoa sozinha, com conhecimento. The more, even you are very strong in your Então, quando particular eu conheci field. a minha mulher, What can you do alone? no começo foi um pouco delicado. Eu pensava que nem ia dar certo, porque era o oposto. So when O meu oposto. I married my wife, we were afraid that it could not to be good because she had many opposite things that I have. Eu falo que é muito difícil isso. O que acontece nos casais? What happened Busca, né? between Aquilo couple? que, né? Se identifica, não é? Ah, você gosta disso? Ah, eu também gosto. Nossa, nós temos um Usually we think this, we seek things that similar inside us. We used to seek in our counterpart people. Então eu via que a minha esposa era muito diferente. But I realized my wife is very different from mine. E aí, ou seja, o que ela me ensinou? But the many things I could learn from her because of that differences. Então foram dois mundos Two different que words se encontraram. that meet each E aí, other. muitos resultados vieram. Eu falo And the good resultados results de came out pessoas. from this. Eu não sei se eu tenho alguma coisa material. Devo ter, estou aqui. Mas isso não penso muito. Porque eu penso tanto nas pessoas. I'm not. I always don't que eu tenho. worry so much about material things, but you think Então, about ou people. seja, cada um de nós, por mais que nós temos, né, tanta capacidade, se nós usarmos essa capacidade só para nós, If you have a lot of good nós talent, vamos até if we use just for ourselves, explorar essa capacidade de uma forma muito pequena. so we become Porque very nós não vamos small. ter muita We motivação. cannot não é? Às vezes make você tem uma this qualidade talent grow, e você quer mostrar sua qualidade para as pessoas, não é? and you wanna Você não teach mostra sua those qualidade para o seu talents to computador, other para o seu people. carro, não é? Para a sua casa. Quem já ficou, acho que todo mundo já ficou na casa sozinho. Não é? Who did not stay in your home alone? I think anyone have Por this mais que experience. as coisas existem ali interessante. Even though you have a lot of things around you, it's not Então, the acho que same. não há tristeza maior. And it's a little bit sad if you are alone inside a room, Não há tristeza maior. even que with a fome. many good things around you. Fome também. I think it's very sad if you don't have people around you. Também você comer todos os dias sozinho também. And you eat alone also, I think it's not so happy Suas situation. qualidades com as pessoas. But it's good to eat with other Você people around junta you. essas qualidades, cria uma força muito grande. E o resto vem em acréscimo. Se você tem motivação, você quer produzir. Você quer produzir. So when you have motivation, you want a product, you want to have a good Vai results. um fugiquinho sozinho. Você está num local, né? Interessante. E você vai estar triste. You are become even very interesting place, very beautiful place. But if you are alone, you are sad. Usually. Não é? Você vai até fazer oração lá para os falecidos com mais, não é? Do que você sozinho fugitivo. Então não é o lugar. It's not the place Quando você une os dois, when two people together bom, they can make good big things. So essas qualidades elas This- são muito importantes. those qualities are very important No for us. nosso grupo Germani, nós procuramos In our group, the German viver a group, cada dia we isso. try to learn and live this situation, Dentro de uma certa espiritualidade. Quando nós and falamos also de cultivate espiritualidade, our spirituality. Nós queremos falar que religião, It's not religion itself. eu acho que independente da religião, I think você independent respeitar. of religion, Respeita tudo na vida. Às vezes o seu vizinho é chato sem respeitar ele. Então, respeita I think respect is everything. né?
independent of the ism. Não pode esquecer We cannot forget there is a Confucianismo, Buddhismo, Islamismo, né? do taoísmo, The Taoism, do hinduísmo, the do Hinduism, islamismo. Islamism, E é claro, eu acredito and the, que of todos, course, most of you quase here todos cristãos, are o Christians. cristianismo também. We have to think about the Christianity too. Várias ramificações. Inside Christianity there is many Então, ramifications. respeitar essas várias ramificações, To respect these respeitar também many o povo. ramifications is respect the people, Independente da religião da pessoa, a pessoa é no assim. matter their religion. To respect the people. Então, na Itália, When quando I eu was cheguei in na Italy, Itália, lá tinha muito marroquino. There is many people from Morocco. E marroquino, eles são And people from Morocco, they are Islam, from Islam. Onde estivesse, eles faziam inclinação lá. The place they are, they used to make inclination, to bow to Allah. Muito diferente. But I always try to talk to them to learn their difference. Que é interessante na sua vida. And this is very Quando important você thing. deixa de lado a sua religião e começa a ter mais... When you put aside your religion, you try to find what the other religion is teaching. Ele estava na Itália. Ele era marroquino, estava na Itália. And we are Italian. I'm a Brazilian, he was in Italy. That guy is from Morocco and was in Italy. So we had a common thing and we start to talk each other. Instead of try to discuss religion. Nível internacional, essas lutas religiosas. Então, espiritualidade nós associamos como bem-estar So, interior. spirituality we associate with a gain, Você a está thing. bem, você faz o bem. If you are good inside, you can make good Então, things. estar bem em vida. To be well in life is the key. Então, a vida, So the life, ninguém está em alta na vida sempre, não é? nobody is always in good shape in the life. There is a wave, up and down in our life. Você sempre tem os altos e baixos. Não adianta você querer ficar sempre em alta, não adianta. No, it's impossible to stay also in the high situation. Sometimes you have to go down. Cabeça o suficiente para entender que não adianta a gente querer ficar sem só em alta. Né? E aqueles que querem ficar só em alta, o que eles fazem? Eles usam a droga, não é? And some people that always want to be in good shape, what they do? They use Acaba drugs, aquele da droga, já vai buscar outro. Porque quer ficar sempre em alta. and they after the drugs they are O que acontece? Acaba more destruindo strong o corpo. drugs because they always want to be in the E aí, high vai mood. chegar um momento que você vai estar só embaixo. Então, a harmonia, ela existe. So, the Os harmony altos e baixos existem. Is the Nem balance sempre o between baixo é high, up ruim. and down. Né? Não fala altos e baixos, não está falando bem e mal, não é? It's up and down. It's not good and evil. Você está em baixa, né? Autoestima baixa, você pode pensar que você está, né, So, ganhando energia para estar em alta. when you are low self-esteem, you have to accumulate energy to go to the Mas quando você up estiver muito step. agitada, quando você tem um certo balanço, você pode pensar assim: amanhã eu posso estar triste, né? Você vai ter uma certa. Quando você estiver muito triste, você fala: pô, So you have to always contente. find the Você balance. vai sempre a um outro When you are nível. down, you have Tem to colega meu seek the high place. em I Belo have Horizonte, a friend nós fizemos a palestra lá in também, Belo Horizonte, in e Brazil, ele foi lá na frente, deu uma explicação sobre and os altos e baixos da vida. he explained Ele é about the enfermeiro, up and down in the life. tá no seu último ano da faculdade de enfermagem, e ele falou assim: And- esses altos e baixos da vida And he said- tem tudo a ver com a nossa vida. Quando nós vamos fazer o exame, He was studying nursery, and he said this up and down has a lot to do with our life because when you're going to do examination, the test, the graphic is up and down graph. é bom sinal. But if the line is straight in the middle, it's a good sign or bad sign. So if there is a up and down, it means you are alive. It's not a bad thing. Isso é sinal de vida. So it's a sign of life. It's not the straight line. Então, esses altos e baixos So da vida. the up and down faz of the parte life, da nossa vida. it's a part of our life.
pode We cannot. curtir bem uma saudade. Não é? If you are missing someone, you can learn a lot of Depende de como things. você enxergar a saudade, vai te fazer mal, não é? When you are in Mas se você depression, curtir a saudade, you não é? can cultivate a good feeling also. Quanta Missing alegria vai te dar. someone or Agora, se você não something. curtir essa saudade, o que vai acontecer? A pessoa chega e você vai xingar a pessoa, por que demorou? Não sei o que. Não é? But if you don't Então good você vai feel até fazer a com positive que aquilo side, que está even in baixo, that que é bad saudade, situation, possa prejudicar quando você poderia estar em alta. you cannot learn from this. Então vamos fazer aqui um cálculo. Now we are going to rapidinho. calculate, make a calculation of life. Nós sabemos que nós temos que fazer investimento. We already learned that we have to invest in people. Mas para que nós But possamos fazer esse investimento, in nós order temos to que saber do o that, tempo que nós temos. We have Certo? to know what time we have. Nós temos, como nós temos to do 20 anos this. de idade, Since we have 20 years old, eu quero morrer com 120. let's consider everyone here with 20 years old. Eu quero morrer com 120. Veio muitas vezes o Corinthians campeão. Tem muitos palmeirenses aí que é virando corintiano. Então lá, nós temos So, um dia, esse dia de 24 we have horas, one day, né? and this Então, day is vamos falar de 24 24 hours. We cannot have one day of 25 hours. horas. Que a matemática ela é exata. We used to say the mathematics is a very exact science. Às vezes tem. But in your life, it's not so exact because Eu acho que horas você vê. Por exemplo, existe ali o Aquil, 1 plus 1 is 2, but there is the couple there. eles não são mais dois. Né? They are not just anymore 2, they are now 3. Depend of how you look at the Pode situation. fazer um dia se tornar 48 horas. Maybe né? your day can be 48 hours. Às vezes o dia de 24 horas. Sometimes your day of 24 hours does not make one day. But Então, para dormir, trabalhar, for estudar, sleeping, todas as atividades working, básicas, nós precisamos de determinadas horas. studying, and we need some amount of hours inside the Se day. nós verificarmos cara e noite, talvez a gente não vai trabalhar, a gente só vai pescar. Né? Vai deixar. Maybe in the future you don't need to work, just fishing. A gente vai falar aqui sem trabalho. And doing that like a work. Para dormir, uma média 8 horas. To Caso do Aquila sleep, aqui, we need in the average 8 hours. Tem pouco que ela dorme no trabalho também. But sometimes people used to Para sleep on the trabalhar, work. But for mais working, 8 horas. we need more 8 hours. E atividades básicas, vamos colocar aqui 4 horas. And O que seriam essas basic atividades activities básicas? 4 A gente não hours. percebemos, mas acabamos usando essas atividades. Por exemplo, você acorda, você não vai já sair do trabalho, não é? Você tem que pessoas tomar banho. So pessoas before higiênicas, going pessoais, to work, you tomar have café, pega o to carro, feed, pega o trânsito de São Paulo. to take a shower or something. So you spend also time doing those things. E aí você gasta 4 horas ao longo do dia. nessas So we atividades calculate básicas. 4 hours Almoço, along the janta, day to doing such cafezinho, things o que between vai dar? working and 4 horas. sleeping Então, and vamos botar studying. 20 horas de necessidades. Nós It gastamos says 20 20 hours doing só our pra necessidade. primary Quando se fala necessities. necessidade, não é? É necessidade. Necessities means it's necessary, so you cannot avoid this. Você não pode deixar para outra hora, não é? You cannot let this for other time. Tá, pensou? Então, quem quiser ir no banheiro aqui, So you have to go to the pode toilet. fechar a porta aqui com a chave, mas ele vai lá. So if anyone wanna go, Então, são have to go. 20 horas de necessidade. so we have 20 hours to necessities. Sobrou só 4 horas. Just remain just 4 hours. Estou tentando aqui, mas sobrou 4 horas livre. 3 hours, 4 Vamos hours. falar aqui de 80 anos. Let's talk about 80 years, Mas sobre lifespan of 80 years com saúde. with health. Pra ninguém. If you can Tá bom. die very old without disturb anyone, is better. Então, mas se eu viver So por 80 living anos, tá bom, tá demais. until 80 years old is good enough.
Então vamos fazer o cálculo de uma So let's vida calculate de 80 anos. a Já que nós lifespan of temos 80 years old. 20 anos. Certo, Paulo? Now we have 20 years, okay? Nós temos 20 anos. So Então, we already Paulo, have tem 20 years. 60 anos pela frente, It remains, we have 60 years ahead of us. It's enough of time. Mas será But- que são exatamente 60 anos? Exactly, really, it's exactly, we have exactly 60 years ahead of us. It's not exactly 60 years for us to do Nós temos que things. tirar 20 anos. We have only 20 years ahead. Ou seja, se um terço I de mean, 24 horas If é 8 one third of a day of 24 hours we are sleeping, de 60 anos, it means one third of 60 years is 20 years. é muito tempo. So we sleep 20 years. It's a long time sleeping. É muito tempo dormindo. It's a lot of time sleeping. E você está investindo na cama. So you are investing on the bed. Por isso que ele fala, eu sou bom de cama. That's why he say he's good of bed. We used to say good in bed. Então é 20 anos dormindo. So 20 years really sleeping literally. Mais 20 anos nós precisamos. And we need outra more. parte de um terço de uma vida de 20 60 years anos, is another one que é third trabalhando e estudando. that is working or studying. Porque muitas pessoas fazem aqui. Many até people hoje mudou os nomes, né? in Japan we have a name for the second grade, Fundamental e médio. in the Fala com o middle, médio, não faz a faculdade. and they Tem pessoas que choose fazem not a to faculdade. go to university. But many people goes to university. But even though we stop in the middle study, we study a lot in our entire life. A maior não, uma das partes muito grandes da sua vida é o trabalho. So one third of our life is working 10 anos de or atividades study, básicas. and Vai, 10 years mas vai doing trabalhar. activities, basic, even going to toilet. Fique no trânsito, mas fique com prazer. Para mim ainda é difícil. Mas eu tô Stay on lutando. the transit, in the traffic, or doing cooking or doing other things. Então vai dar um total de 50 So- anos. 50 anos de necessidade. So 50 Não years vamos fazer doing essa necessidade, tipo, igual those aquela things. criança, né? Você manda, tenho 3 filhos. Físicos. A família é grande. So if you have a three children, a big family, Mas Mikio, vai no pulmão, vai na natação, vai ali, so vai ali. the parents that care children also they spend a lot of time educating those children, taking to school and other things. Então não vamos ser So- como as crianças, não é? Porque se nós formos como elas, querer só brincar, So let not be like children that if we are like them, just play and playing. 40 anos, ou 50 anos, o que vai ser desses 50 anos? So what we going to construct in Então vamos along colocar with também prazer, those remaining 20 years. sentido, né? So anything we do, you have to do with Fazer com que pleasure aquelas pessoas que nós Pleasure. estamos conhecendo, and feeling good to do what you have to do. Because it's so difficult to find someone, to meet someone. Não é? É muito difícil. Eu tive essa experiência. I have this experience in Italy, because in Italy I used to travel alone, and arriving in the city I didn't know anybody. Nessa situação, o que você mais quer é uma pessoa. In this situation, the things you most want is find someone. Eu valorizava tanto essa pessoa. When I find someone, I really give so much value to that Então person. aquilo fez com que eu pudesse, né, Então that situation made me direcionar essa relação. direct this para uma relationship vida. for a good relationship. Então, você conhecia alguém So you know somebody, no Caixá? for Você example, vai in no your Caixá, company, Você conhecia alguém que when se you você are in tivesse your aqui no job, Caixá, você jamais if you ia conhecer. didn't go to that job, you didn't find that kind of persons.
E para nós aqui no Japão, For us here in Japan, para nós conhecer as for us pessoas to que know nós conhecemos people no Japão, that we a know here, probabilidade de conhecer no Brasil the era probability to know pequena. that person in Brazil would be very unlikely. A probabilidade de eu The ser feliz no probability casamento era to be quase zero. happy in my marriage was near Onde estava zero. a minha outra parte? But I found my other part where? Here in Japan. Eu fui conhecer ela na Itália. But I went to know her in Italy. Não é? Então, quando você conhece alguém, When you know somebody, aquela pessoa tem que fazer parte da sua vida. that Você tem que dar um person jeito, should não é? make part Quando of você your life. investe nas finanças, você não faz tudo para não perder? When you invest in the finance, you make everything not to lose that investment. Você faz tudo, você luta pelo seu dinheiro, não é? Você luta. We don't want to lose your money. The same as when we engage in a relationship with other Se people. alguma coisa que não era para descontar, você não vai lá brigar? If somebody discounts some money, is not should to discount, you don't go there to fight for that. It's the same Você está lutando por elas. with people. Então, eu tive um treinamento na Itália de lutar pelas pessoas. So I had a training in Italy to fight for people. Ganhei todas? Não, muitas eu perdi. Sometimes here in Japan, I lost some Mas as que people permaneceram, and gained others. faz sentido. So make part of your life. Então, esse So, tempo, eu estava in those time I was working. estava pescando. No, I was not Esse tempo eu estava fishing. estudando. I was Esse tempo eu studying. estava fazendo atividades I was básicas. doing my basic activities. Mas eu procurei But enxergar as pessoas. I was looking for Uma to coisa é você olhar, né? look to people, not just looking externally, but to see inside. Você olha para a pessoa, você já logo se identifica. Pô, me identifiquei com essa pessoa. And people do something that you can identify with that person. Depois você perde. E o nosso maior inimigo qual é? Somos nós mesmos. Our As most barreiras que nós colocamos em great nós. enemy are ourselves, the barriers we put among between us and other people. Mais